Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus, ou a tua noite no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor juntos com mais um vídeo falando da palavra de Deus. O título da mensagem de hoje é: Sou eu segundo o coração de Deus? Sou eu segundo o coração de Deus? Vamos orar. E eu quero que você preste atenção nesta oração, porque eu quero que Deus abençoe a tua vida. E não tem nada melhor do que orar e falar com Deus. Vamos orar juntos? Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa agora. Peço ao Senhor, ó Deus, que sonde o coração dela, o pensamento desta pessoa, a alma dela, juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito, meu Deus. Todo o ser desta pessoa agora esteja exposto diante do Senhor. E o Senhor, que conhece pensamentos, corações, atitudes, caráter das pessoas, eu peço ao Senhor agora para tocar nela, para abençoá-la, para abençoar a família dela, para olhar a despensa dela, olhar a vida financeira dela, olhar a vida espiritual dela, olhar a saúde dela, meu Deus. E toca onde for necessário tocar, para que haja, ó Deus, um mover da glória do Senhor, o poder curador do Senhor na vida desta pessoa que assiste, onde quer que ela esteja. Opera, ó Deus, na vida dela, no nome de Jesus, e nos familiares dela também. Eu creio naquilo que eu oro, e oro agora com ela, no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por podermos orar ao Senhor. Abençoa e abençoa minha vida e fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Sou eu segundo o coração de Deus? Uma pergunta muito importante. Por quê? Nós vamos ler a Bíblia e vamos falar deste assunto. Vamos ler primeiro livro de Samuel, capítulo 13, o versículo 14. Primeiro livro de Samuel, o capítulo 13, o versículo 14 diz assim: Agora, porém, tua dinastia não permanecerá ou não prevalecerá. O Senhor Deus procurará um homem segundo o seu coração, ou segundo o coração de Deus, e o colocará como príncipe do seu povo. Porque você não obedeceu aquilo que o Senhor Deus ordenou a você. Olha que interessante. Deus falando, né, usando Samuel para falar com Saul. Já passamos por essas partes em outros estudos, mas vamos trazer este texto aí para o título da nossa mensagem. Sou eu segundo o coração de Deus? Uma pergunta que devemos fazer. Por que devemos fazer esta pergunta? Porque de uns anos para cá, nunca se viu em toda a história do cristianismo um povo chegado a tantas promessas. Hoje, para você atrair uma pessoa para Jesus, tá fácil atrair lançando-lhe promessas. Deus tem um plano para sua vida. Você nasceu para ser grande. Você é a cabeça e não cauda. Deus tem algo muito forte para você. Como Deus vai te usar, como nunca usou outros no passado. E aí vão promessas e mais promessas. Deus te chamou para você ter riqueza. Deus te chamou para prosperidade. Você é uma pessoa que Deus quer usar para abençoar muitos outros, e para isso e para aquilo, etc. Quantas promessas! Mas uma pergunta que eu tenho a fazer é: o que vem primeiro? As ordenanças, as ordens, requerimentos ou promessas? Desde quando promessas vieram antes de ordenança? Vamos olhar desde o princípio do homem. Deus deu ordem a Adão. Deus o colocou no paraíso e disse a ele: você pode desfrutar daquilo que eu estou colocando nas suas mãos. Não tinha promessa aí. A primeira promessa que Deus fez ao homem foi depois de uma ordem, dizendo: coloquei árvores para você comer,
mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. Uma ordem. Aí vem a promessa: porque no dia em que dela comeres, morrerá. Engraçado, uma ordem tão séria. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí vem a promessa, que não foi uma promessa boa. Porque no dia que você comer dela, você morrerá. Então, as promessas vêm antes das ordens? Vemos aí que não. Como foi com Noé? Deus prometeu Noé? Ao contrário, Deus viu o justo Noé servindo a ele, diferente daquela geração. E disse: Noé, vá e faça uma arca. E então veio a promessa de crescimento depois. Eu vou livrar você dessa geração perversa, corrupta. Eu vou salvar a tua vida e da tua família. Mas Noé, vá fazer uma arca, segundo a minha ordem. Vamos olhar para Abraão. O que veio primeiro para Abraão? Promessa ou ordem? Ordem. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus deu a descrição da terra e Deus deu uma ordem para ele: vá para a terra que eu te mostrarei. Sai daí, Abraão. Ordem antes de promessa. Vamos olhar lá para o Egito. Deus leva Moisés até lá no monte e diz a Moisés: olha, eu tenho visto o sofrimento do povo, então eu te ordeno agora, eu vou te mandar ao Egito para libertar o meu povo. Deus faz com que Moisés vá ao Egito para libertar o povo, faz o povo sair do Egito caminhando. Não teve embarcação, não teve avião, não teve nada. O povo teve que se esforçar, caminhar, dar volta no deserto. E depois de atravessar o mar andando, eles também atravessaram o deserto andando e atravessaram o Jordão andando para chegar na terra prometida. Então ali foram usufruir das promessas de Deus. A ordem: sai agora do Egito e vá para uma terra que eu estou levando vocês. E lá no Sinai tiveram várias ordens. Deus então, segundo o nosso texto, envia Samuel para dizer para Saul: olha, eu te dei ordens, você não as obedeceu. Então Deus buscará, Deus procurará um homem segundo o seu coração, segundo o coração dele, de Deus. E Deus o colocará como príncipe no teu lugar, porque a tua dinastia, Saul, não prevalecerá. Volto a perguntar: o que vem primeiro? A ordem ou uma promessa? Volto a te perguntar: Davi foi esse homem segundo o que lemos. E Davi era um homem que tinha o seu coração voltado para Deus, foi preparado por Deus. Mas eu volto a te perguntar: Davi nasceu e foi para o palácio? Ou Davi foi para o pasto na sua adolescência? Tem tanta gente querendo ser grande. Tem tanta gente querendo voar nas nuvens. Tem tanta gente querendo estar na frente dos holofotes, das luzes. Tem tanta gente querendo usufruir da manifestação da alta dimensão de Deus, dos pregadores. Está lá no topo. Sair em jornais, televisão, propagar o seu trabalho no mundo inteiro. Mas essas pessoas que querem conhecer as alturas,
nunca conheceram o que é passar uma hora diante de Deus de joelhos, orando a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi tinha um coração humilde. Davi não almejou o máximo, não almejou trono, não almejou ter nome. Davi simplesmente amava o pasto, amava as ovelhas do seu pai, cuidava delas, para que o ladrão não as roubasse. Davi estava exposto ali, o calor do dia e o frio da noite, para cuidar de ovelhas. Por isso Davi foi um bom pastor. E um bom pastor, Deus o levanta, porque um bom pastor é segundo o coração de Deus. É tudo o que Deus projetou para que ele fosse. Mas estamos preocupados com as promessas. Queremos mais promessas. Ai das profecias se não trouxerem promessas. Ai do pastor que repreender alguém, que exortar. Ai do pastor que tentar ensinar a Bíblia na igreja. Ele tem que trazer promessas. Ele tem que trazer a palavra de motivação, de ânimo. Ele tem que chegar e contar piadas na igreja. Ele tem que se mostrar um bom executivo para servir de exemplo para os demais. Ele tem que ser um homem de boa prédica, de discurso bonito, para atrair os sábios ou que pensam que são sábios. Mas qual é o caminho para ser segundo o coração de Deus? Davi foi um exemplo dele. Davi é um homem de coração tão humilde que nós vamos entrar nesses detalhes. As 3 fases da vida de Davi serão as nossas próximas meditações. E quem passa por cima aprendendo sobre o rei Davi não conheceu verdadeiramente as 3 fases da vida de Davi. E nós vamos falar sobre isso nos detalhes. Porque nós também temos fases na vida. Nós também temos momentos difíceis na vida. Nós também temos ordenanças para adquirirmos promessas. Mas se não caminharmos segundo o coração de Deus, essas promessas jamais chegarão às nossas vidas. Pode ser o pastor autodidata, pode ser o pastor formado em mestrado, doutorado, pode ser um pastor cientista. A palavra dele vai por terra, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Não importa se o teu pastor profetiza e profetiza e profetiza. Não se cumprirá nada na tua vida se você não andar segundo os parâmetros de Deus, debaixo das ordenanças, das ordens de Deus. Davi fez uma oração assim no Salmo 131, versículo 1. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Olha que lindo. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Olha que oração de homem puro, homem tranquilo. Sabe quando Davi orou isso aí? Meditou nessas palavras? Quando ele estava levando a arca. Essa oração dele é no momento que a arca entra ali com ele em Jerusalém, que ele leva a arca de novo para o templo, para a tenda. E acontece é que ele então começa a dançar, começa a enaltecer, começa a louvar a Deus. Tem tanta gente cantando aí, se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi, eu louvo como o rei Davi, eu danço como o rei Davi dançou. Ele se despiu, ele deu glória a Deus, ele se esqueceu que ele é rei, que ele estava ali diante de um povo, ele quis glorificar o Deus que restituía a terra dele, a arca. O mais glorioso ali não era o rei Davi, era a presença de Deus retornando.
O mais glorioso ali era Deus se fazer presente no meio do povo, porque a arca de Deus era poder, era símbolo de presença de Deus, de poder. E Davi esqueceu de tudo. Ele podia ter feito um discurso lindo dizendo: ó povos, eis aqui o rei que trouxe a arca de volta. Nada disso. Davi se rasgou, Davi se jogou no chão, Davi adorava como nunca tinha adorado, porque era a presença de Deus com ele e com o povo. Era a alegria de ter a presença de Deus. Por isso ele diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Eu não quero nem saber se sou rei. Eu não quero saber de nada, eu não sou nada. Eu só sou um adorador. Lembra de Obed, que nasceu de Ruth e Boaz? Obed significa adorador. Davi estava levando na sua linhagem a adoração, e ele diz: eu não sou orgulhoso, e nem eu não tenho um coração orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Eu não olho para mim mesmo, eu não olho para o poder, eu olho para a arca do Senhor, eu olho para a presença do Senhor, e é isto que eu mais quero na minha vida. E Davi disse: não me envolvo com coisas grandiosas e nem maravilhosas demais para mim. Eu me envolvo com aquilo que o Senhor me envolve, porque a tua presença é o mais necessário nas nossas vidas. Vemos isso em Davi. Vemos também num profeta, que quando o rei Uzias havia morrido, ele entra no templo. Para quê? Não sabemos. Mas ele entra ali e ele diz que vê a glória de Deus. E a glória de Deus é tão grande. Ele viu Deus assentado no trono ali, e como ele via a glória do Senhor ali e Deus assentado no trono, ele via também os serafins tapando seus olhos para não ver a glória de Deus, tapando seus rostos, tapando seu corpo, seus pés, e voavam com duas asas que lhes sobravam, dizendo uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E o que acontece é que parece que um dos serafins é que dava a ordem, é que clamava para os outros repetirem. E eles repetiam. Isaías disse: enquanto ele clamava, os portais chacoalhavam, tremiam, e a casa se encheu de fumaça da presença de Deus. Então, há uma pergunta do trono, uma pergunta no plural, uma pergunta de Pai, Filho e Espírito Santo, perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías então se vê num problema tão grande, que ele diz: agora eu não só vi, eu escuto a voz. E eu vi a glória de Deus, mas eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha como Deus é grande. E Isaías diz que então um dos serafins tira do altar uma brasa e vem até ele e lhe toca os lábios e o unge como profeta. E quando a iniquidade dele foi tirada, porque ele confessou o seu pecado, ele abriu o coração e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se tornou profeta messiânico. Isaías se tornou o evangelho do Velho Testamento.
porque a iniquidade dele foi perdoada, após ele ver a glória de Deus e ver como há uma harmonia ali, um respeito, uma reverência. Sou eu segundo o coração de Deus? Será que você e eu vamos alcançar alguma coisa de Deus sem pagar preços? Olha lá no princípio, eu disse que Deus deu ordens a Adão e que a promessa primeira não foi a promessa boa. As seguintes foram: depois que Deus purificou Adão e Eva, depois que Deus os vestiu. Mas vem Noé também, que teve que pagar um preço alto. Vem Moisés, que teve que pagar um preço alto. Antes dele veio Abraão, que teve que pagar um preço alto de caminhar e caminhar. E vai caminhando para onde eu te mandar. E você e eu queremos vida fácil. Nós queremos nascer de hoje para amanhã como grandes profetas, como grandes pregadores, sem nos humilharmos na presença do grande Deus, do grande eu sou. Queremos abraçar o mundo, sem sermos abraçados por Deus e aprovados por Ele. Queremos fazer obras maravilhosas, sem passar o nosso tempo com Deus de estudo da palavra, de oração, de jejum, de busca a Deus. Você é do tamanho da curva do teu joelho diante de Deus. Você tem os joelhos dobrados diante de Deus? Você está em fase de crescimento. Agora, se você não tem joelhos dobrados, se você não tem uma busca dos mistérios, dos segredos de Deus, de ter uma vida em comunhão com Deus, você já é derrotado por natureza. Pode falar bonito, pode discursar bonito, mas as tuas palavras e as minhas palavras jamais surtirão efeitos se a nossa manhã não começar com Deus, se o nosso dia não começar com Deus. Tem tanta gente, pastores por aí, pregadores, cantores, poetas, escritores, grandes demasiados, mas não conhecem a intimidade de Deus, não sabe falar com Deus, não sabe que tudo que ele tem, tudo que ele é, não é nada sem Deus. Mas com Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Deus deu uma palavra direcionada a Jesus Cristo. Quando Simeão e Ana falam de maravilhas a respeito do bebê Jesus ainda, ele cresce e Deus observa os passos dele e Deus o aprova. E quando ele vai ser batizado por João, o próprio Deus diz: eis aí o meu filho amado, em quem o meu coração tem prazer. Você e eu precisamos alcançar este prazer de Deus nas nossas vidas. E só vamos chegar a isso com joelhos dobrados, com humildade, entendendo que precisamos da grandeza de Deus nas nossas vidas. Precisamos seguir as ordenanças dele, obedecendo a palavra dele. Do contrário, todo o nosso trabalho nesta vida será em vão. E corremos o risco de ir para o fogo do inferno, junto com o ímpio, que não deu glória a Deus. Dê glória a Deus, busque a Ele e busque ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Sou eu segundo o coração de Deus? Eu quero isso, busco isso e almejo isso no nome de Jesus. Ainda na minha meditação, buscando a Deus, Pastor Riva Martins. Um abraço meu e até o próximo vídeo, se Deus quiser. No nome de Jesus, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.